saneamento básico. Doutora, esse é um dos assuntos, né, que deve entrar na pauta e hoje também é aguardada uma decisão que envolve os mais de 3.000 vetos presidenciais. O caso veio parar no Supremo, que deve analisar se eles deveriam ser votados no Congresso de forma cronológica. E se esse for o entendimento dos ministros, alguns vetos, como o que trata da redistribuição dos royalties do petróleo, por exemplo, podem ir parar no fim da fila. O agravo regimental na medida cautelar em mandado de segurança 31.816 pode ser julgado hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão da votação dos vetos no que diz respeito à forma de distribuição dos royalties do pré-sal entre estados e municípios é tratada neste mandado. A última decisão foi para que o Congresso Nacional não apreciasse o veto parcial da presidente Dilma Rousseff ao projeto que determina novas regras de divisão dos royalties, antes da apreciação cronológica de todos os vetos presidenciais que ainda estão pendentes de análise. O Senado recorreu da liminar e agora o agravo regimental deve ser analisado em plenário. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Bom, doutora, por que essa discussão, que parece ser muito mais política, lá do Congresso, veio parar aqui no STF? Foi um mandado de segurança que foi impetrado por um deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, e ele acabou trazendo aqui para o Supremo essa discussão. O que ele pretendia com esse mandado de segurança? Na verdade, era impedir que o Supremo, a mesa diretora do Congresso Nacional votasse em regime de urgência o veto parcial que foi proferido pela presidente da República. O que os ministros vão decidir agora? O que está em discussão? Agora é um agravo regimental. O que acontece? O ministro Fux ele acabou concedendo parcialmente uma liminar. Ele concedeu a liminar no sentido de suspender a votação até que o Congresso ele não poderia deliberar sobre esse veto, enquanto outros vetos que estavam na fila fossem analisados. Então, o que os ministros vão decidir é exatamente se essa decisão do ministro Luiz Fux, ela deve ou não permanecer, ela deve ou não ser mantida. Então, na pauta hoje, o plenário se reúne e, dentre os processos que estão na pauta, consta exatamente esse agravo regimental que contesta. É o Congresso, a mesa diretora do Congresso Nacional, contestando a decisão do ministro Luiz Fux. Como nós já dissemos, doutora, o ministro Luiz Fux é o relator desse processo e ele falou sobre a questão dos vetos e se posicionou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Os vetos devem ser votados cronologicamente. Eu dei uma interpretação já bastante razoável, entendendo que a atividade parlamentar em si não está interditada, apenas a votação dos vetos que deve obedecer a uma ordem cronológica. Tem que se obedecer à regra constitucional. Pode não ser a questão do royalties, tem outros vetos, inúmeros vetos, inclusive vetos pendentes, de sorte que foi a interpretação que eu dei. Agora, eu apenas consultei o plenário a conveniência de levar o tema a julgamento, tendo em vista que há outros processos em pauta, e obtive uma sinalização de que deveríamos definir isso agora, tendo em vista que houve aí, talvez de forma espontânea, um impasse criado que está, digamos assim, emperrando a atividade parlamentar. Bom, doutor, a gente viu aí a posição bem clara, né, do ministro relator Luiz Fux. Para ele, tem que seguir a ordem cronológica, né? É isso mesmo, Fred. O ministro Luiz Fux deixou isso bem claro, realmente, ao conceder a liminar. Ele entende que a Constituição Federal, ela traz exatamente todos os limites para se deliberar acerca de uma derrubada de vetos, né, da presidente da República. Então, nesse caso, há a possibilidade de que esses vetos sejam apreciados pelo Congresso Nacional, mas é preciso que se observe o que a Constituição Federal determina. Então, a Constituição estabelece um prazo de até 30 dias e, se não for apreciado, ficam sobrestadas as questões, os vetos posteriores. Então, desde o primeiro veto, que não foi analisado dentro do prazo constitucional, todos os demais vetos estariam aí sobrestados, não poderiam ter sido submetidos à deliberação no Congresso Nacional, porque desde o primeiro que não foi avaliado, acabaria trancando a pauta para os demais. Bom, o ministro sempre deixou claro, né, que ele é a favor que os vetos sejam votados de ordem cronológica. Mas os ministros do Supremo podem ter um outro entendimento?
Podem. Na verdade, quando se leva essa matéria para o plenário da Suprema Corte, é onde se vai ter aí qual é a opinião e qual é a determinação dos demais ministros sobre esse assunto. Então, pode acontecer, sim, que algum ministro entenda de forma diversa, que acabe divergindo do ministro Luiz Fux, e o que vai prevalecer é o entendimento da maioria. Doutora, vamos mudar.